Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa. Mas antes de começar, uma pergunta. Vocês já ouviram La Marseillaise? Vocês acabaram de ouvir, se chama La Marseillaise e é o hino nacional da França até hoje. Ela foi composta em 1792 por Claude-Joseph Rouget e ela foi composta, na verdade, inicialmente, como uma música de estímulo para as tropas revolucionárias que estavam lutando contra tropas contra-revolucionárias, tropas que queriam abafar a revolução, acabar com a revolução, tá? Então, era uma música para estimular os soldados à guerra e acabou se tornando o hino nacional da França. Então, essa música ela foi composta durante o período revolucionário francês, que começou em 1789 e durou até 1799. Essa revolução, ela foi uma série de transformações políticas e sociais que ocorreram nesse período, mas que não aconteceram na paz, não. Teve muita luta, muita batalha, muito sangue derramado. Tanto é que a música, o hino nacional francês, ele traz umas referências bem violentinhas aí, certo? Que aí justamente é uma referência ao período em que ele foi composto, né? Como eu já falei, como uma música de incentivo à guerra. No final do século XVIII, a França ainda trazia fortes marcas do antigo regime. É uma sociedade em que havia pouca mobilidade social. Como assim, né? Não havia uma mudança de classe. Por exemplo, a pessoa trabalhava, guardava dinheiro e teria essa mobilidade de classe como se tem hoje, certo? Então, era mais rígido, que havia pouca mudança de classe social. E a sociedade era dividida em 3 classes ou 3 estados. No primeiro estado estavam os membros do clero, eles divididos entre alto clero e baixo clero. O alto clero, os bispos, arcebispos. No baixo clero, freis, frades, era a camada mais popular do clero. No segundo estado estava a nobreza, que por sua vez se dividia em 3 grupos. Nobreza cortesã, que era aquela que vivia ali na corte, junto do rei. Nobreza provincial, que vivia mais para o interior, mais para o campo. E a nobreza togada, que era a pessoa que não nascia nobre, mas que adquiria título de nobreza mediante compra ou mediante casamento. Certo? Geralmente os burgueses mais enriquecidos acabavam se ligando a um nobre falido, né, que tinha nome, mas não tinha dinheiro, se ligando via casamento, e aí conseguia esse título de nobreza. E a gente tem o terceiro estado, que era formado pela burguesia, que se dividia em alta burguesia, né, os grandes comerciantes e banqueiros, pequena burguesia, pequenos comerciantes, e os trabalhadores livres da cidade e os servos do campo. Então, o terceiro estado, ele tinha mais pessoas. E esse terceiro estado pagava muitos impostos e com esses impostos se mantinha a vida das pessoas que estavam no primeiro e no segundo estado e que não pagavam impostos. Olha só que coisa injusta, né? O que acontece? A França se envolveu no conflito, a Guerra dos 7 Anos, mais uma vez, a Guerra dos 7 Anos, que já foi citada quando a gente estudou a independência dos Estados Unidos. Então, a França se envolve na Guerra dos 7 Anos e também auxilia os Estados Unidos no seu processo de independência.
Isso acaba prejudicando os cofres da França, acaba prejudicando a economia. Aliado a isso, também tem uma grande seca que acaba tornando raro, tornando escasso os alimentos. E o preço dos alimentos sobe, porque se a gente não tem muito alimento no mercado, mas tem muita procura, o preço sobe, né? O preço do alimento. E a miséria na população aumenta. E aí, o que se pode fazer para resolver a situação? Precisava melhorar a arrecadação de impostos. Só que primeiro e segundo estado dizem logo, não, eu não quero pagar imposto. O terceiro estado, que já estava sobrecarregado de impostos, ele disse, não, e nem tampouco a gente quer pagar imposto, porque já pagamos demais. Então, mais imposto ainda tem que pagar de quem não está pagando, tem que cobrar de quem não está pagando. E aí vem uma nova seca, o que agrava ainda mais a situação de gêneros alimentícios na França daquela época. E aí se faz necessário chamar a Assembleia Nacional, a Assembleia dos Estados Gerais. Mas o que era essa Assembleia dos Estados Gerais? A Assembleia dos Estados Gerais era o parlamento francês. E ele funcionava com representantes de cada um dos estados, né? Representantes do primeiro estado, do segundo estado, do terceiro estado. Porém, o sistema de voto não era tão legal assim. Por quê? O que acontecia? Cada estado, os votos não eram por cabeça, cada estado contava como um voto. Então, mesmo o terceiro estado, por ter mais pessoas e tendo mais representantes do que o primeiro e o segundo estado juntos, ele acabava sempre perdendo nas votações, porque primeiro e segundo estado combinavam voto. Então, sempre ia ser 2 contra 1. Entendido? Então, enquanto a situação da população não estava muito boa, o rei, sua família, todos os seus parentes lá, toda a corte, vivia no maior luxo, dando festas, esbanjando em muitos banquetes, e isso não ficava muito bem aos olhos da população. Então já havia uma certa insatisfação com o rei, porque não é muito legal se o povo está em situação difícil, está passando fome, está o abismo social cada vez mais aumentando, a situação de miséria, e os seus governantes, né, no caso, na época na França do século XVIII, o rei, mas isso serve para qualquer outra época, não é legal quando a população está em estado de calamidade e o governante vivendo muito bem, fazendo festa e celebrando. Isso não é legal, isso gera um clima de insatisfação muito grande. E o clima de insatisfação corria pelas ruas da França. O sentimento revolucionário era muito forte naquela época. Podemos dizer que era um barril de pólvora que bastava uma faísca para explodir. E acabou explodindo. No dia 5 de maio, foi convocado, o parlamento francês, que é a Assembleia dos Estados Gerais, se reuniu. E aí, logo no começo, já houve um certo impasse por causa da forma de votação. Porque o terceiro estado propôs a mudança no sistema de votação. E eles queriam que a votação fosse por cabeça, por pessoa, e não que fosse o sistema antigo, né? Como eu já expliquei, de um voto para cada estado, com a esperança de assim conseguir aprovar as medidas que eles desejavam, que eram os impostos para primeiro e segundo estado, dentre outras medidas, mas essa mais urgente. Só que aí não se chegou a uma conclusão muito definitiva sobre isso, e aí o rei pegou, fez o quê? A bola é minha, quem manda sou eu, dissolveu essa assembleia, fechou a sala e disse, pronto, não vai ter mais reunião. Só que ficou por isso mesmo? Não, já era tarde demais. A figura do rei já estava muito desgastada. E o que acontece? No dia 17 de junho, a Assembleia se reúne novamente. Só que dessa vez, o terceiro estado é que toma a dianteira. Eles tomam uma sala do castelo, uma sala que era dedicada para jogos, e eles se autoproclamam em assembleia, sem ter como lidar muito com a situação, já que o terceiro estado havia organizado, inclusive, um exército particular para garantir os seus trabalhos. O que acontece? O rei manda o primeiro e segundo estado para essa assembleia também. Enquanto a assembleia trabalhava, nas ruas,
o clima esquentava. Vários protestos na zona urbana e também na zona rural. Um dos exemplos, um desses protestos que entra para o calendário revolucionário francês foi no dia 14 de julho de 1789, com a tomada da prisão da Bastilha, a famosa tomada da Bastilha, que quando a gente lê no livro pensa que é uma tomada de colocar de energia, né? Mas não é. Essa tomada da Bastilha é quando eles invadiram a velha prisão da Bastilha, achando que ainda funcionava, e também porque ela servia de depósito de armas, então buscando essas armas nessa velha prisão, certo? Então, essa tomada dessa Bastilha foi um episódio que marcou muito a Revolução Francesa e até hoje é feriado nacional na França. Enquanto isso, a Assembleia Nacional Constituinte agia. Em agosto de 1789, ainda no ano em curso, né, desse início do processo revolucionário, eles aprovaram o fim dos privilégios feudais e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Prestem bem atenção nesse nome. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Embora as mulheres estivessem presentes durante muito tempo no processo revolucionário, inclusive indo para as ruas, pegando em armas, mas as mulheres foram esquecidas na hora de se dividir os direitos adquiridos a partir desse processo revolucionário. Isso é uma coisa importante a se notar. Além disso, no ano seguinte, em 1790, a Assembleia também determina a Constituição Civil do Clero. O que era isso? Eles tornavam estatais as terras da igreja, né? Todos os bens da igreja foram desapropriados, e também tornavam os membros do clero cidadãos como quaisquer outros. Essa foi a Constituição Civil do Clero. Além disso, como uma forma de garantir e manter sob vigilância a família real, eles fizeram a mudança, forçaram a mudança do rei Luís XVI, sua esposa e toda a sua família para Paris, para ficar mais perto dos revolucionários e não mais que ficassem no Palácio de Versalhes, que era onde eles viviam. Diante de toda essa situação, vários membros da nobreza acabaram fugindo para países vizinhos, tá? Temendo toda essa onda revolucionária que a França vivia. E alguns países, algumas monarquias, sim, receberam e ficaram temerosas de que o que aconteceu na França acontecesse lá também. Tanto é que o rei Luís XVI acabou tramando sua fuga para a Áustria, para a partir de lá ele comandar uma contra-revolução. E esse plano seguiu, né? Ele conseguiu fugir com a sua família do palácio, mas quando ele chegou na cidade fronteira com a Áustria, ele foi preso e reconduzido de volta a Paris. E o resto dessa história fica para a próxima aula. Tchau, tchau!